Vamos conversar sobre a questão de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, o primeiro capítulo dessa segunda carta, ele é uma resposta teológica direta para o sofrimento agudo. Depois eu vou fazer até um poema sobre o sofrimento, então espera aí, que vai ser bem interessante, né? Por que sofremos, né? A gente já tem aquelas perguntas que o pessoal faz: de onde vim, para onde vou, quem sou, onde estou, agora por que o sofrimento? Então Paulo vai dar uma liçãozinha aqui para a gente nessa questão e também vai, digamos assim, né, responder a uma certa confusão escatológica que esse pessoal estava tendo. Vocês sabem que escatologia diz respeito ao fim dos tempos, né? Escatologia. Então, nesse sentido, Paulo estava ali tendo uma dificuldade e teve que escrever para esse pessoal aí, para poder dar uma clareza de entendimento, né? Que bom, aí o Ney está entrando também. Bom dia, Ney, bem-vindo aqui conosco e fique firme conosco aí, tá? Nós estamos orando pelo seu concurso. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, Paulo vai escrever essa carta para validar o que? A dor daquela igreja, o sofrimento que aquela igreja estava tendo. E a pílula teológica de hoje já está pronta. Aqui você está tendo a refeição, né? Está tendo o banquete, mas mais tarde você vai tomar aquela pílula para você ficar power, né, na vida cristã com Jesus, para poder se fortalecer. E a pílula teológica de hoje vai falar sobre o sofrimento. E também Paulo vai afirmar aqui a soberania de Deus sobre a história. Então ali ele vai dizer para os Tessalonicenses, só lembrando que em 1 Tessalonicenses, né, se a gente pegar a história lá, nós vamos ver que Paulo escreveu mais ou menos alguns meses, um ano antes, a 1 Tessalonicenses. E a igreja estava fazendo o quê? A igreja estava sendo um modelo para o mundo ali, né, na Macedônia e todas aquelas outras igrejas de comportamento cristão. Só que aqui agora ela está enfrentando algumas dificuldades do que decorrem do amadurecimento dessa fé. Uma coisa é você estar chegando na igreja hoje, tá, né? No sapatinho de fogo ali a gente sempre fala do primeiro amor, e outra coisa é você continuar a caminhada, né, com Jesus e entender que os dias se passam e que as coisas, né, elas às vezes, em vez de melhorar, elas pioram, e você está com Jesus e não era bem assim. Como é que fica essa questão de fé? Você pode entrar num parafuso, mas aqui a gente vai entender o seguinte, que Paulo aqui, né, inclusive ele começa aqui a carta dele dizendo, né, que fala aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, Paulo, Silas e Timóteo, falam aqui, eles mesmos que estavam ali já anteriormente, né? Vai dizer que a saúde de Tessalônica não era teórica, mas era uma saúde prática, uma saúde visível, uma saúde perceptível. Ele destaca que a fé dos tessalonicenses, ela crescia de uma sobremaneira, né? É um termo que é exuberante, como uma planta, se você pensar, aquela planta que está ali crescendo no asfalto, ou às vezes você vai no muro, vai ver um muro, tem uma plantinha lá que fala assim, meu Deus, como é que essa planta está nascendo no meio da rachadura desse muro? É mais ou menos isso, né? É uma flor que nasce no concreto. Então a fé deles, ela estava sendo exuberante, estava crescendo sobremaneira, a ponto de comparar dessa forma que a gente está falando, dessa planta que rompe o asfalto e que cresce viçosa. Então o que acontece? Paulo vai dizer aqui que o amor de cada um pelos outros estava transbordando. Olha só, gente, qualquer semelhança aqui com a nossa sala de oração é mera jesuicidência, né? Então você já tem aí uma ideia, mas pensa o seguinte, lá num contexto de perseguição, o cuidado mútuo que tem um com o outro, ela se torna a principal estratégia para poder vencer e para poder sobreviver e dar testemunho cristão. Então, na dificuldade, lembre-se que a gente precisa ter uma fé firme e também manter essa comunhão, né? A gente tem que entender que o outro também é importante, mesmo nesse momento de dor. Não é para ficar, né, reclamando, xingando, falando coisas que não tem nada a ver. Não, tem que se unir, tem que ter fé e seguir adiante. Então, a glória na perseverança desse pessoal é que é o seguinte, essa fé, essa paciência dos tessalonicenses era algo que estava ali perceptível, né? Se você olhar para a igreja, que somos nós, a CIB ou qualquer outra comunidade que você congregue, é perceptível esse amor, né? A pessoa, uma família de amor, mas como uma família de amor? Não, porque eu me sinto bem quando eu chego lá, o pessoal me recebe, eu recebi um abraço, coisa que eu não pensava que ia receber, aí o irmão já me convidou para ir para a célula, aí eu comecei a ir, de repente já teve uma comida, fizeram uma comida que eu gosto, e a gente pôde conversar alguns assuntos, e eu estava com dificuldade no casamento, já fui melhorando, já entendi como é que funciona. Que legal, não é isso? Não é o que a gente espera das pessoas que chegam até nós, que elas se sintam bem? Então, assim, o que a gente precisa entender é que essa paciência, essa fé, esse amor perceptível, ele tem que aflorar.
né? Não é uma questão que nós queremos fazer isso, não, o Espírito Santo é que faz. Então não se sinta, né, pressionado a fazer isso, mas saiba que isso da tua parte, tem que manter essa fidelidade constante, mesmo que haja esse fogo cruzado do inimigo, aí que volte e meia, você tem que, né, ala puxa tia, não se assustemos, se o inimigo vem por baixo, eu vou por cima e assim por diante, né, como diz a música. Então o que acontece nesse sentido? Agora, o que Paulo vai explicar aqui pra gente, ali no versículo 5 até o 7, vamos pegar aqui, ele vai falar do justo juízo de Deus. Eles dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Olha só o que acontece. Esse trecho aqui vai abordar a questão da justiça divina diante do mal. E o Paulo apresenta o sofrimento dos cristãos, o meu, o seu, o de Tessalônica, como uma prova evidente do justo juízo de Deus. Mas justo juízo de Deus? Como que é isso, Jesus? Né? Como a gente fala, né? Na verdade, assim, Paulo vai inverter a lógica humana sobre o sofrimento e a justiça. Então, dessa maneira é o seguinte, Paulo está respondendo aqui, de certa maneira, uma pergunta que é implícita ali dos Tessalonicenses. E ele está perguntando assim, se Deus é justo, se a gente é o filho de Deus, por que a gente está sofrendo enquanto tantos ímpios, né, prosperam e perseguem? Não é essa a dúvida que nós aqui muitas vezes temos na nossa vida? Então o que acontece é o seguinte, Paulo vai dizer o seguinte, que o sofrimento para o cristão é uma evidência dessa eleição. A eleição que você foi considerado, né, importante diante de Deus e que você tem um relacionamento com Ele. Deus não te chamou à toa. Cada um de nós que está aqui, de alguma maneira, foi chamado, né, para ter um relacionamento com Deus. Então, o que acontece é o seguinte, que esse sofrer por causa do reino é prova de que eles pertencem a esse reino. Se o mundo odeia eles, então era porque eles já não pertenciam mais a esse sistema mundano, sistema do mundo. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender que o sofrimento, ele não é um sinal de que Deus esqueceu a gente, mas na verdade ele é um selo, é uma impressão de que a gente está do lado certo da história. Tipo assim, sabe aquela história que, Deus, eu fiquei sozinho aqui, sou só eu agora, só eu e você, né? Tudo bem, mas se você está do lado dele, se você está na vontade de Deus, pode ser você e Deus, vocês são maioria, independente de quem esteja do outro lado. Então é isso que a gente precisa entender, essa mudança de pensamento, essa metanoia, porque isso é a prova de que a transformação em nós ou neles em Tessalônica é tão real que isso incomoda as trevas, as pessoas ao redor que não têm a mesma visão que a gente tem. Então a gente tem que ter, de certa maneira, esse sofrimento como uma preparação para quê? Para que a gente seja digno do reino de Deus. Isso quero colocar uma coisa bem clara aqui para a gente. Não é que a gente está por mérito nosso, uma meritocracia, não, é porque eu estou sofrendo, quanto mais eu sofrer, a minha entrada lá no céu vai ser lá do primeiro lugar, né, do segundo lugar. Não é isso. É como se fosse para um refinamento. O sofrimento é como se fosse um fogo que purifica o ouro, que demonstra a autenticidade da fé. Alguém que mantém a fé, e você tem aqui vários testemunhos, a gente pode olhar, né, na nossa tela aqui, olhar para as pessoas e a gente vai ver que alguém que mantém essa fé e esse amor, como aqui a gente vê aqui questão de perseguição deles, ou mesmo na dificuldade, até mesmo dentro da igreja, a gente fala o seguinte, a gente demonstra, primeiro para Deus e depois para as pessoas que estão ao redor, que a nossa lealdade a Jesus Cristo, ela é absoluta. Ela não admite concessões. Então, o sofrimento ele vem amadurecer o cristão para essa glória, entende? Então, nesse sentido, o que acontece? Essa necessidade lógica e ética e cristã, ela é diferente daquela que o mundo pensa. Então, nesse sentido, assim, o que a gente precisa dizer é que tudo bem, você está sofrendo, tudo certo, mas eu quero que você entenda o seguinte, que o juízo de amanhã, ele, na verdade, ele é inevitável. Quem está fazendo mal para você hoje vai sofrer um juízo amanhã, né? Ele vai até usar aqui algumas coisas do Antigo Testamento e tal, mas assim, o sofrimento que você sofre hoje, na verdade amanhã vai ser o seu galardão. Então o que a gente precisa compreender é o seguinte, que
ninguém vai escapar da sentença final, entende? Quando Jesus estiver, né, voltando, aquela coisa toda, do juízo final. Mas, para aquele que persegue, a tribulação vai virar a sentença dele de condenação. E para aquele que é perseguido, para aquele que é aflito, como você, como os tessalonicenses, como eu, o peso da nossa aflição vai ser trocado por um alívio. Você já pensou que legal isso? Então, nesse sentido é o seguinte, nós estamos num processo, essa é a verdade, né? E o processo vai ter uma sentença, basicamente é isso. Nossa vida é esse processo. Então, de que maneira você caminha em relação ao sofrimento? Você desconjura Deus, você, né, diz, Deus, não quero mais saber de você e tal. Não, o sofrimento tem que ser um encorajamento para que a igreja não olhe para isso como derrota, mas como uma evidência de que a justiça de Deus está operando uma separação entre o que é eterno e entre o que é passageiro. Então nós vamos falar muito sobre essa questão de sofrimento hoje, né, principalmente ali na pílula teológica, que é uma coisa bem básica, assim. Então, gente, basicamente é isso. O que a gente pode pensar? Que nós estamos sendo preparados, né? E que a gente, no sofrimento, a gente tem que se alegrar, mesmo na dificuldade, que é difícil, né? A gente precisa aguentar firme. Por quê? Porque a gente precisa ser considerado digno dessa vocação que Deus nos deu. Se não tivesse sofrimento, a gente estava do lado de lá. Mas como a gente está do lado de cá, é um bom sinal que você pertence ao reino de Deus, entendeu? Então essa é a nossa fé. A irmã Maria Auxiliadora, a irmã dele estão dando joinha ali, é isso mesmo. Então, beleza, eu vou aqui finalizar agora a minha fala com um poema que eu preparei. Então, fecha os olhos aqui, fica ouvindo para você compreender aqui, ó. Seja na tribulação ou no sofrimento, como é que você reage naquele momento? Com a oscilação incerta do sentimento ou com a rocha firme do entendimento? Se o peito aperta o choro e o choro é lamento, o coração clama por um livramento. Mas se a razão assume o comando do pensamento, lembramos que a dor é apenas um instrumento. Não é falta de alma, nem frio isolamento. É saber que o reino exige o refinamento, pois quem reage apenas pelo momento se perde na pressa de qualquer vento. Mas quem ora e busca o divino sustento, transforma a angústia em crescimento, pois na prova evidente em cada tormento, Deus forja o caráter e cumpre o seu juramento. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa de hoje, né? E aí o pessoal tá dando joinha, muito obrigado, né? Mas isso é para Deus. A gente começa a ter iniciativas que a gente não tinha. Na sua vida acho que deve estar acontecendo isso, né? Essa mudança que Deus faz conosco nos leva, né, a pensar coisas novas, a fazer coisas adiantado, a pensar e dizer, Deus, que legal viver uma vida com o Senhor, uma vida plena, uma vida que nos preenche. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para hoje. Aqui nós estamos exatamente no tempo, no rigoroso do tempo, né?